Abra sua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos meditar hoje dos versos 1 ao verso de número 18, tá bom? Irmãos, certa vez eu tive uma experiência marcante na minha vida, quando eu comecei a fazer minhas primeiras viagens como pastor, participando de conferência. E aí eu fui a Brasília pela primeira vez. E chegando em Brasília de madrugada, eu tinha que pegar um ônibus para uma outra cidade em uma rodoviária. Eu ia participar ali de um congresso. E naquele tempo, irmãos, eu não tinha em mãos a tecnologia que nós temos hoje. GPS, esses aplicativos, né? Que falam o caminho, só você colocar ali o nome já diz tudo. Eu não tinha isso. E quando eu cheguei ali no aeroporto de Brasília de madrugada, eu me senti assim, irmãos, perdido. E o desespero baixou em mim. Eu digo, para onde eu vou agora? Em que direção? Era tanta gente para lá e para cá, quem buscar? Mas aí, meus irmãos, a situação foi ficando cada vez mais desesperadora. E eu tive que me virar para encontrar o caminho. E a sensação, irmãos, de estar perdido, sem uma direção clara, é algo que não somente eu, mas eu tenho certeza que você também já sentiu em algum momento da sua vida, e foi algo assim desesperador. Imagine, irmãos, um mundo onde todos os dias a pessoa se sente perdido, se sente sem direção, ansiando por algo que traga paz e segurança. Talvez em meio a tantas escolhas, irmãos, e a tantas incertezas, nós venhamos nos sentir como se estivesse seguindo por um caminho sem saber para onde ele realmente leva. E quando nós lemos esse texto de João, capítulo 10, nós vamos descobrir, irmãos, o que significa, obrigado, Dário, o que significa ter Jesus como o bom pastor das ovelhas. E como ele, sendo esse bom pastor, ele pode nos guiar nos momentos mais difíceis da nossa jornada, irmãos. Eu gostaria de ler com vocês apenas os versos 14 e o 15, que diz assim: Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Irmãos, nós não vamos mais orar, porque já oramos com as crianças. Pedimos a bênção de Deus para as nossas vidas. Então não há necessidade de nós fazermos mais uma oração, tá bom? Para que você não venha achar estranho, dizendo assim, oxe, o pastor não orou. Oramos com elas aqui. Elas fazem parte do culto. Elas fazem parte do nosso meio. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma das imagens mais conhecidas e mais ricas das Escrituras. Jesus como o bom pastor. Mas para que a gente possa entender esse texto,
de uma forma clara e objetiva, nós precisamos olhar para o seu contexto. E o contexto deste texto está justamente no capítulo 9 de João. Nós vamos encontrar ali no capítulo 9 de João uma cena impressionante, que é a cura de um cego de nascença. Lembra dessa história? Que Jesus passa saliva, no barro ali, e passa nos olhos daquele cego de nascença, e aquele cego, ele recebe este milagre. Mas o interessante, irmãos, é que esse milagre não apenas vai revelar o poder de Jesus, mas também vai expor a liderança espiritual falha dos fariseus. É nesta cena que vai ser revelado a má liderança dos fariseus. Porque o cego que foi curado, ele se recusa a seguir os fariseus, preferindo conhecer a autoridade de Jesus. E assim, irmãos, o fracasso daquela liderança religiosa, ela fica evidente e ela vai servir justamente como um pano de fundo para as palavras fortes do nosso Senhor Jesus, pronunciadas em João capítulo 10. Quando você entende o capítulo 9, você vai ver a força das palavras de Jesus nesse texto de João 10. Embora, quando a gente recorre aos estudiosos, aos intérpretes, alguns deles apontam que pode ter havido um intervalo de meses entre o capítulo 9 e o capítulo 10. O que o apóstolo João quer que venhamos perceber que há justamente uma unidade literária nessas duas sessões. Não é que João, ele termina ali, passa-se meses e Jesus chega e fala aquelas palavras em João 10. Não, é uma sequência, irmãos. O interessante é que estas palavras de Jesus no capítulo 10, elas não estão desconectadas. Há uma conexão, uma conexão direta, contínua, irmãos, que é representada na história do cego de nascença. Além disso, é importante também sabermos que essa alegoria do bom pastor ecoa uma imagem de uma promessa. Que promessa é essa? É aquela promessa que nós encontramos lá em Ezequiel, capítulo 34, verso 23. Aqui é o cumprimento da promessa dita lá em Ezequiel, onde Deus diz: porei sobre elas um só pastor, e eles as apacentará, o meu servo Davi. Ele as apacentará e será o seu pastor. Ou seja, o que vemos aqui, irmãos, não é apenas uma denúncia dos falsos religiosos, da liderança dos falsos religiosos, mas o que vemos aqui é um cumprimento da profecia messiânica. E no Antigo Testamento, irmãos, nós vemos ali Deus sendo o pastor de Israel, como também outros personagens do Antigo Testamento. Exemplo, Moisés, Davi, eles eram pastores. Os reis ímpios de Israel eram também chamados de falsos pastores. O pastoreio, irmãos, tornou-se uma imagem muito útil para explicar a liderança espiritual e a prática entre o povo de Deus. Então, diante dessa crítica de Jesus, surge a pergunta essencial, irmãos, que precisamos fazer. O que Jesus, ele quer nos revelar sobre si mesmo e sobre a verdadeira liderança espiritual? O que ele quer revelar? A ideia, irmãos, aqui do João 10,
destes versos, dos versos 1 ao verso 18, é que Jesus ele veio para dar a vida pelas suas ovelhas. Essa é a ideia central. Então, como podemos identificar esse pastor? Como podemos, irmãos, identificar esse pastor? Vamos ver aqui alguns pontos principais e vamos adentrar aqui nessa história. Dos versos 1 ao 6, irmãos, nós vamos ver o pastor legítimo e os outros. Do verso de número 7 ao verso de número 10, nós vamos ver Jesus à porta. E dos versos 11 ao verso 18, Jesus, o bom pastor. Primeiramente, irmãos, leamos os versos 1 ao 3. Em verdade, lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Algumas primeiras observações importantes que precisamos fazer aqui. Quando Jesus, ele diz assim, em verdade, uma outra versão traz, eu lhes asseguro, não sei se é essa a sua versão, mas em uma outra diz, eu lhe asseguro. O que Jesus está querendo dizer é que os seus ouvintes, os discípulos, os fariseus que estavam ali à sua volta, venham prestar muita atenção. Basicamente, Jesus está dizendo, prestem muita atenção, ou tenham certeza disso. Tenham certeza disso. Então, a primeira observação que precisamos fazer aqui é esta. É que Jesus, ele está chamando a atenção dos seus ouvintes. Preste atenção. Tenham certeza disso. Uma outra observação, irmãos, é sobre o curral, ou aprisco. Isso aqui era um espaço que era aberto, era um espaço cercado por muros de pedras, com uma única entrada. Uma única entrada, uma porta. Essa porta ela era pesada e ela era guardada por um porteiro. O ladrão que rouba de forma sorrateira e o salteador que rouba, mas usa com violência. Ele rouba, mas ele é violento. Jesus disse que jamais estes entrariam pela porta. Jamais. Eles sempre tentariam pular por outro lugar, mas por aquela porta, eles jamais iriam entrar. Então, o ponto central aqui é que os verdadeiros pastores, eles não precisam nem escalar muros ou encontrar caminhos escondidos para entrar neste aprisco. Não precisam. Só que aí, irmãos, quando a gente volta ao capítulo 9, especificamente no verso de número 34, você pode ler aí na sua Bíblia, nós vemos que o homem cego, que acabara de ser curado por Jesus, ele foi expulso da sinagoga. Expulsaram este cego da sinagoga. Por quê? Porque aqueles fariseus ali, eles eram pastores ilegítimos.
pastores ilegítimos, não apenas falsos líderes, mas também, irmãos, intimidadores. Vejam que no verso 9 do capítulo 9, eles intimidam aquele cego que agora estava vendo. Então Jesus está dizendo basicamente, olha, o pastor que entra pela porta é o verdadeiro pastor das ovelhas. Ele não precisa enganar, nem usar violência. Por quê? Porque ele tem acesso legítimo a estas ovelhas. E quem, irmão, seria o pastoreio? Ou melhor, quem seria o porteiro? Jesus fala de um porteiro. Agora, é muito tentador a gente querer identificar de forma direta o porteiro como o homem cego, ou dizendo que este porteiro era o João Batista, ou que esse porteiro era o Espírito Santo abrindo o caminho. Aqui, irmãos, o porteiro nada mais é apenas parte do colorido desta analogia. Apenas para que eles viessem entender, tornando assim essa ilustração de Jesus mais viva, mais significativa. E aí, meus irmãos, o essencial é que, e o mais importante sobre o porteiro, é que o porteiro reconhece quem é o verdadeiro pastor e permite a sua entrada. Agora vejamos os versos de número 4 e 6. Observem comigo. Jesus, após falar sobre esse pastor, como ele entra, o que os falsos pastores eles fazem, quem eles são, Jesus chega no verso 4 e ao verso 6 dizendo, depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas. E elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Verso 6. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Ou seja, irmãos, o pastor, ele se distingue justamente não apenas por sua entrada legítima, mas por sua relação com as ovelhas. Olha o que Jesus ele diz que elas conhecem a sua voz. Elas conhecem a voz do pastor e elas o seguem. E já a voz de um estranho, estas ovelhas, elas rejeitam. E porque muitos que estavam ali não entenderam o que Jesus estava querendo dizer? Provavelmente era porque eles não conheciam tão bem o Antigo Testamento. Diziam que eram ótimos leitores do AT, mas provavelmente eles não conheciam bem as Escrituras. Porque se eles tivessem um bom conhecimento, irmãos, das Escrituras, eles teriam percebido o que Jesus ele estava falando e que o que estava ecoando temas muito conhecidos do Antigo Testamento, como, por exemplo, o Salmo que nós lemos aqui no início do culto, o Salmo 23. Como também da profecia de Ezequiel, capítulo 34. Se eles tivessem um bom conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento, eles tinham lembrado do Salmo 23. Eles tinham lembrado do texto de Ezequiel, capítulo 34, onde Deus ali faz uma denúncia aos maus pastores de Israel e promete enviar um único pastor para cuidar do seu rebanho. Irmãos, agora que nós compreendemos o que Jesus ele está ensinando sobre o verdadeiro pastor e as ovelhas que o seguem,
É essencial que você e eu venhamos a refletir sobre como essa verdade ela pode ser aplicada na nossa vida, na nossa caminhada com Jesus, como também o nosso envolvimento na igreja hoje. Eu queria que a gente pudesse considerar algumas implicações e como nós podemos viver de forma fiel ao nosso pastor Jesus Cristo. Primeira delas, irmãos, nos nossos dias, lendo essa porção, o que precisamos entender é que nem todo líder religioso é o verdadeiro pastor. Nem todo. Nem todo. Hoje, como nos tempos de Jesus, há muitos salteadores. Muitos. Líderes que se aproximam do povo não para cuidar, mas se aproximam do povo para explorar, para intimidar, para manipular. Por isso que o povo de Deus precisa aprender a reconhecer quem entra pela porta. Quem é que está entrando pela porta, ou seja, quem tem chamado legítimo e quem age com fidelidade às Escrituras, e não seguir, irmãos, qualquer voz, só porque é uma voz agradável. Só porque está dizendo, meu lindo, minha linda. Já ouviram falar dessa pessoa? Está aí nas redes sociais, né? E todo mundo está ouvindo, todo mundo está seguindo. Nem todo líder religioso, meu irmão, é um verdadeiro pastor. Uma outra implicação, uma outra lição que podemos tirar aqui, irmãos, é que a voz de Jesus ainda é ouvida nos dias de hoje. Ainda é ouvida nos dias de hoje. E principalmente pelos seus. Mesmo em um mundo barulhento, turbulento, cheio de mensagens, ideologias, vozes, irmãos, que tentam nos confundir, as verdadeiras ovelhas, elas reconhecem a voz de Jesus que vem através das Escrituras. Um coração regenerado, o seu coração regenerado, o meu coração regenerado, ele é sensível à palavra de Deus e distingue, irmãos, a voz do verdadeiro pastor da voz dos estranhos. Viram o que Jesus falou no texto? As ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Mas aquela voz que elas não reconhecem, elas fazem o quê? Elas não o seguem. Então, o verdadeiro crente, irmãos, aquele que tem um coração regenerado, ele identifica, ele ouve a voz de Jesus. Ele identifica a verdadeira voz de Jesus. Ele sabe quem está falando. Uma outra lição que podemos tirar, irmãos, é que uma fé verdadeira, ela produz obediência à voz do pastor. Porque, irmãos, não basta gostar de Jesus. Não basta admirar Jesus. Não basta estar na igreja porque é bonita, é aconchegante. Tem pessoas maravilhosas do nosso lado, que a gente se identifica, não basta. As verdadeiras ovelhas, irmãos, elas seguem a Jesus. Elas obedecem a Jesus. Porque isso, irmãos, envolve ouvir, envolve confiar. Hoje, nós somos chamados, irmãos, a demonstrar a nossa fé com uma vida de submissão à vontade do Senhor Jesus, que está revelada aqui em sua palavra.
Nós fomos chamados para isto. Por isso que uma fé verdadeira, ela produz uma obediência a esta voz, que ele identifica que é a voz de Jesus. E ele segue. E ele vai. Por isso, meus irmãos, que uma outra lição é que eu e você precisamos orar para discernirmos, ou melhor, precisamos orar para termos discernimento, como também fidelidade na liderança da igreja. Porque assim como Jesus ele confrontou os líderes ilegítimos de seu tempo, nós também devemos orar para que Deus levante, para que Deus preserve, para que Deus sustente pastores e líderes fiéis a seu rebanho. Nós precisamos orar por isso, pedindo a Deus por discernimento, por fidelidade da liderança. Por isso que como igreja, nós devemos estar atentos e comprometidos, irmãos, com a sã doutrina e com a glória de Jesus, não apenas com projetos políticos aí de igreja. Não. A verdadeira ovelha, a ovelha regenerada, ela conhece a voz de Jesus. E ela obedece. A verdadeira ovelha, ela identifica, ela sabe, ela faz a diferença daquele pastor fiel às Escrituras, daquele que não é fiel às Escrituras. Tendo, irmãos, mostrado por meio desta bela alegoria a diferença entre o verdadeiro pastor e os falsos líderes, Jesus ele não para ali. Jesus ele caminha mais um pouco. Jesus ele avança. E esse avançar de Jesus é que ele se aprofunda mais na mensagem que ele estava trazendo. Olha o que diz o verso 7. Jesus ele vai se identificar agora como a porta. Diz assim: então Jesus disse mais uma vez: em verdade, eu testifico, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Como eles não haviam entendido a alegoria anterior, então Jesus vai explicar de forma mais direta. Perceba aqui os detalhes, irmãos, quando ele diz eu, de forma enfática, isto é, somente eu, ninguém mais, eu sou a porta das ovelhas. Jesus está afirmando que ele é o único por meio de quem alguém pode ter acesso genuíno a Deus e à vida. Só ele, mais ninguém. Não existe outra entrada, não há outro caminho, não há um atalho. É o que ele aqui, irmãos, também declara em João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, lembram lá? Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí a gente pode perguntar: Jesus é a porta para as ovelhas ou é a porta das ovelhas? Deu para entender? Jesus é a porta para as ovelhas ou Jesus é a porta das ovelhas? A resposta é: ele é ambos. Ele é ambos. Ele, somente ele, é e sempre será a porta. Porque, irmãos, para o verdadeiro pastor, ele é a porta. Para cada ovelha verdadeira, ele também é a porta. Porque Jesus, meu irmão, ele tanto é o acesso para dentro, como para fora do redil.
Ele é acesso para quem entra e para quem sai. É só por meio dele. João Calvino, ele trouxe uma ideia muito interessante, comentando isso aqui. Ele disse que Cristo compara a igreja a um redil no qual Deus reúne o seu povo e compara-se à porta, visto que ele é a única entrada para a igreja. Pronto. Ele é a porta. Não tem outro caminho. Então Jesus, ele continua nos versos 8 e 9, ele diz assim: todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Basicamente, irmãos, Jesus, ele interpreta o que ele havia dito nos versos 1 e 2. Jesus, ele agora se coloca em contraste com todos os falsos líderes que vieram antes dele, os falsos messias, os profetas que enganaram Israel, inclusive os próprios religiosos que estavam ali ouvindo a sua palavra. Esses também. Esses, irmãos, eram os ladrões. Estes eram os salteadores. Então Jesus estava dizendo: olha, eu sou esta porta para as ovelhas. Não existe outro caminho. Não existe outra pessoa. Os que vieram antes de mim, esses falsos mestres, estes falsos líderes, eles não são a porta. Jesus, irmãos, é interessante porque ele disse assim: se alguém entrar por mim, ou seja, reforçando mais e mais que não existe outro caminho. Porque somente Jesus, irmãos, é que pode conceder vida àquele que entra por essa porta. E não é apenas qualquer vida, é a vida eterna. Porque estas ovelhas que entram por essas portas, o que é que elas irão encontrar? Jesus diz: elas irão encontrar pastagens, pastagens seguras, campos verdejantes. E elas, dentro destas pastagens e destes campos verdejantes, elas não estarão ali sozinhas, porque o pastor estará ali com elas. A verdadeira liderança amorosa de Jesus estará ali. Por isso que quando nós chegamos no verso 10, Jesus, ele traz uma declaração, ele diz: olha, o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Como nós vimos, o ladrão representa os fariseus, representa os líderes religiosos, os falsos pastores. Eles vinham apenas para roubar, para matar, para destruir. E isso fica muito claro quando a gente lê, por exemplo, Mateus capítulo 23, dos versos 1 ao 33, onde Jesus ali, ele vai denunciar como esses líderes espirituais estavam sufocando e destruindo o povo. E em contraste direto, irmãos, Jesus, ele vai se apresentar como aquele que traz vida, vida plena, vida abundante, vida transbordante.
Por isso, irmãos, que Jesus, ele chega para os seus ouvintes dizendo isso: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Entendendo, irmãos, o que Jesus estava dizendo aqui, sobre ele ser essa única porta, o único acesso para a vida verdadeira e abundante, nós também precisamos refletir nisso. Nesse fato de que Jesus, ele diz que ele é a porta. Eu queria que você imaginasse algo. Imagine uma criança pequena atravessando uma rua movimentada. Imagine aí. Quando ela segura firme na mão do pai, ela está o quê? Ela se sente como? Segura. Mas ela não se sente segura, irmãos, não porque o pai é forte. Ela se sente segura porque ela sabe que o pai não irá soltar a sua mão. O pai não vai deixá-la solta. Por isso, irmão, se Jesus, ele é a porta, isso significa que as ovelhas que entram por ele estão seguras. Estão seguras. Nada pode tirá-las de suas mãos. Por quê? Porque é ele quem guarda. É ele quem protege, é ele quem conduz. Nos dias de hoje nós somos constantemente tentados a buscar segurança em outras portas, não é verdade? Sim, é verdade. Quem aqui nunca foi atrás de uma outra porta? Buscar segurança. Portas do sucesso, portas do dinheiro, portas de reconhecimento, portas de relacionamentos. Quem nunca buscou essas portas? Mas somente Jesus, meu irmão, é que nos oferece uma segurança verdadeira e eterna. Somente Ele. E outra, Jesus, Ele não é uma porta entre várias outras portas. Não. Ele é a única. A única. E isso significa, meu irmão, que eu não posso misturar Jesus com outros caminhos, com outras ideias, com outras filosofias ou com outras religiões. Porque o acesso à vida eterna vem unicamente dele, somente dele. E diante, irmãos, de um pluralismo religioso que estamos vivendo, o que é que nós precisamos afirmar e reafirmar? Essa verdade. De forma humilde, mas também com firmeza, dizendo que só há salvação em Jesus. Que só Ele é a porta. Não há outro caminho. Por Ele ser a única porta, Ele mesmo diz que é Ele quem promete vida abundante. E nós sabemos, irmãos, que quando Jesus ele fala de vida abundante, Ele não está falando apenas de riqueza material ou de uma vida sem problemas. Todos nós já sabemos disso. Ele está falando de uma vida plena nele. Somente nele. Uma vida de paz, uma vida de propósito, uma vida de alegria, mesmo em meio às tribulações que venhamos estar inseridos. Quantas vezes nós temos confundido abundância com prosperidade terrena? Quantas vezes? Não é? A verdadeira abundância, meu irmão, é ter comunhão com Deus, é estar com Ele,
é lendo a sua palavra, é conversando com Ele por meio da oração. Muitos estão buscando alívio emocional em atalhos, distrações, vícios, autoajuda, excessos. Só Jesus é o caminho para uma vida abundante. Não tem outro. Não há outro caminho. Você tem buscado descanso e cura para a sua alma? Entre pela porta de Jesus. Por meio da comunhão. Não procure outros caminhos. Porque estes caminhos, meu irmão, no final, se tornam um caminho vazio, sem sentido, sem preenchimento, e você continua com um coração vazio. Então não procure, porque Jesus disse que suas ovelhas não ouvem a voz dos estranhos. Porque no mundo de hoje, meu irmão, muitas vozes tentam nos afastar do bom pastor. Muitas mesmo. Promessas falsas, ideologias, entretenimento vazio, mensagens até mesmo vindas de púlpitos distorcidos, coaching. Precisamos discernir, irmãos, e seguir apenas a voz do nosso pastor. E isso só será feito quando passarmos a conhecer bem a sua palavra e estar bem em comunhão com Ele. Comunhão com Ele, irmãos, não é uma vida perfeita. É uma vida, sim, de um pecador se relacionando com Deus Santo. É um pecador que tropeça, é um pecador que erra, mas é um pecador que reconhece o seu pecado, reconhece o seu erro, se quebranta na presença de Deus, se ajoelha na presença de Deus, clama por misericórdia. Isso é comunhão. E isso é ter comunhão com Ele. Então nós precisamos, irmãos, discernir isso e passarmos a seguir a voz do nosso pastor, que é a única porta, que não há outra. Então, irmãos, nós vimos Jesus usando imagens riquíssimas para nos ensinar verdades profundas. Dos versos 1 ao verso 6, ele apresentou a figura do pastor verdadeiro, em contraste aos ladrões e salteadores, mostrando que suas ovelhas ouvem e reconhecem apenas a sua voz. Vimos que no verso 7 ao 10, ele se revelou como a porta das ovelhas, o único acesso à salvação, à segurança e à vida abundante. Mas quando chegamos nos versos 11 ao 18, Jesus, ele não para, ele vai além. Ele não é apenas a porta. Ele não é apenas o pastor. Jesus, ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. No verso 11 ele diz: eu sou. Ego emi, no grego. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu queria começar com essa frase de Jesus aqui. Porque, irmão, Jesus, ele não está apenas dizendo que ele é o pastor. É importante isso, irmãos. Entendermos que ele está afirmando que é o bom pastor. No grego, irmãos, esta palavra usada aqui, que significa bom, no sentido moral ou de caráter, não é apenas bom, mas é algo que tem um sentido moral, que tem um sentido de caráter.
Jesus, em vez disso, ele está usando uma outra palavra para bom, que significa algo muito mais profundo, que é justamente belo, excelente e ideal. Não é apenas bom no sentido moral, não é apenas bom no sentido de caráter, mas é, irmãos, bom no sentido completo, em qualidade e em ação. Ele é bom, ou seja, Jesus, ele não é bom apenas porque ele faz boas ações. Ele é o modelo perfeito, ele é aquele que representa o ideal de pastor, tanto no caráter quanto na sua obra, irmãos. Há algo muito interessante aqui também no jeito como Jesus, ele constrói essa frase. Vejam que ele diz o bom pastor. Ou seja, ele não está dizendo, olha, eu não ajo como um bom pastor. Não. Ele está dizendo, eu sou. Eu me identifico plenamente com o bom pastor. Ele está dizendo, eu sou aquele que vocês sempre esperaram, aquele verdadeiro, aquele único, aquele completo. Irmão, Jesus está dizendo que ele é aquele que apareceu lá a Moisés, na sarça ardente, dizendo, quando Moisés perguntou, o que é que eu vou dizer ao povo? Deus disse, diga lá que eu sou. Jesus está dizendo isso aqui, eu sou este bom pastor. Jesus está fazendo, irmãos, uma conexão direta com o que ele já havia dito nos versos 2 a 4, onde ele falou do pastoreio verdadeiro, aquele que as ovelhas conhecem e ouvem. Vejam que Jesus também, ele diz, dou a minha vida pelas ovelhas. Ele não está falando apenas de uma atitude heróica, uma atitude de risco, mas é de uma entrega completa, irmãos, de sua vida. Não apenas no sentido biológico, mas no sentido substitutivo, em nosso lugar. Jesus não morreu por um motivo genérico, mas ele morreu para substituir as ovelhas, tomando o castigo que elas mereciam. Este é o ponto, irmãos, crucial no Evangelho, de que Jesus, ele morreu no lugar das ovelhas, para que elas recebessem vida, para que por meio da sua morte, elas pudessem viver. Quais as diferenças, então, de Jesus, o bom pastor, de um pastor comum? Um pastor de ovelhas, irmãos, pode até arriscar sua vida para defender o rebanho. Nós vimos isso lá em 1 Samuel capítulo 17, Davi. Lembra da história? Davi se arriscando pelas ovelhas, para defender as ovelhas. Mas ele nunca dá sua vida, irmãos, de forma substitutiva, como Jesus fez. Jamais. Ele não sacrifica a sua vida no lugar das ovelhas para garantir a sua salvação. Jamais. Só Jesus. Estão entendendo quando Jesus diz, eu sou o bom pastor? Estão entendendo quando Jesus diz, eu dou a minha vida pelas ovelhas? Uma outra diferença, irmãos, está justamente na consequência da morte do pastor. Enquanto um pastor comum, ele pode arriscar a sua vida, a morte de Jesus tem um propósito. Que propósito é esse? Propósito redentor. O propósito, irmão, de gerar vida para as ovelhas. Por isso que a morte de Jesus, como alguns dizem aí, não foi um fracasso, irmãos. Não foi.
Mas a única forma de dar a vida eterna ao seu rebanho foi dando a sua própria vida. Esse é o coração do Evangelho. A morte de Jesus, irmãos, não trouxe derrota. A morte de Jesus trouxe vitória. Por que vitória? Porque Ele nos deu vida, e vida eterna. Não qualquer vida, mas a vida eterna. E o interessante, irmãos, nessa porção, nesse verso de número 7, é que Jesus, Ele dá a vida pelas ovelhas, e só pelas ovelhas. Somente por elas o pastor dá a sua vida. O sentido da expiação está limitado somente para aqueles que Deus escolheu. Somente para estes. Jesus morre por aqueles que o Pai lhe tinha dado. Jesus morre pelos filhos de Deus. Jesus morre pelos verdadeiros crentes. E quando Jesus diz isso, irmãos, dizendo que Ele era o bom pastor e que dava a sua vida pelas ovelhas, Ele continua nos versos 12 e 13 dizendo: olha, o mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não se importa com as ovelhas. Jesus falou de ladrões, salteadores, e agora mercenários. Irmãos, é muito maravilhoso ouvirmos isso aqui, porque a gente percebe que Jesus começa a deixar claro o que estabelece como este bom pastor Ele é. É aquele que dá a vida pelas ovelhas, no verso 11. No verso 15, é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. No verso 17, é aquele que dá a vida pelas ovelhas. No verso 18, Jesus diz que dá a sua vida pelas ovelhas. Vejam que Jesus está dizendo constantemente que Ele, é somente Ele, que dá a vida pelas suas ovelhas. Só Ele, meu irmão, que coloca o seu corpo em risco para proteger as ovelhas do lobo. Só Ele que está disposto a arriscar a sua vida. Porque João vai nos mostrar isso mais tarde. Realmente sacrifica a sua vida para salvar as suas ovelhas. Ele não é um estranho que não conhece as ovelhas. Ele não é um ladrão que busca apoderar-se das ovelhas de uma forma ilícita. E nem tampouco, meu irmão, Jesus, Ele é um mercenário que não tem consideração nenhuma pelas suas ovelhas. E nem tampouco ainda trabalha apenas para ganhar o pagamento. Jesus não é esse pastor. Ele é diferente de todos eles. De todos eles. Por isso que quando chegamos nos versos 14 a 16, irmãos, ele diz assim: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Jesus estava lembrando da gente aqui, irmãos. Lembrando de você. Lembrando de todos nós. Dizendo: eu tenho ainda outras ovelhas.
eu tenho outras ovelhas. Ainda tenho outras, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz. E então haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus, irmãos, ele não está aqui não apenas repetindo o que ele havia falado no verso 11, mas Jesus ele está se aprofundando. Jesus está dizendo para os seus ouvintes e para nós, irmãos, que ele conhece pessoalmente cada uma de suas ovelhas. Ele conhece pessoalmente e elas o conhecem também. Este conhecer, meu irmão, não é só saber informações, mas é ter um relacionamento íntimo e amoroso. E Jesus, ele compara essa relação com a comunhão que tem com o Pai. Não que sejam iguais, mas a relação entre Cristo e os crentes, irmãos, reflete de algum modo a perfeita relação entre o Pai e o Filho. E além disso, irmãos, ele deixa muito claro, é que ele dá a vida voluntariamente pelas ovelhas, algo que nenhum outro líder ou pastor poderia fazer. Mas não somente estas, como eu já havia dito, mas outras ovelhas, os gentios, nós. Ele não é como os falsos pastores, ou os assalariados que cuidam apenas por interesse. Ele se entrega, irmãos, em sacrifício real, substituindo as ovelhas, tomando o lugar de cada uma delas. Jesus ele está se revelando aqui, irmãos. Um coração amoroso, íntimo, sacrificial, mostrando que ele é único em caráter e obra. Por fim, nos versos 17 e 18, Jesus traz dizendo o seguinte: por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para concebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Como nós vimos, irmão, Jesus, ele entrega a sua vida de forma voluntária, não porque alguém tira dele. Ele é quem tem autoridade para morrer e para ressuscitar, mostrando, irmãos, que a sua morte não é derrota, mas é parte de um plano obediente do Pai para salvar o seu povo. E esse sacrifício de Jesus, irmãos, revela o seu amor, revela o seu propósito e a completa harmonia entre a vontade do Filho e do Pai. Devemos entender isso, que ninguém tirou a vida de Jesus, ele a quem deu. Ele a quem deu, de forma completa harmonia entre a vontade dele e a vontade de Deus. E ao meditarmos, irmãos, no que Jesus revelou sobre si mesmo, como o bom pastor, somos levados, irmãos, a refletir de que maneira, então, estas verdades podem transformar a minha caminhada diária com Jesus. Estes versos, irmãos, eles nos lembram de algo que mexe muito com o nosso orgulho. Nós somos ovelhas, frágeis, dependentes, propensas a se perder, incapazes de encontrar o caminho sozinhas. Mesmo que
você, ou até eu também, venhamos nos achar fortes, sábios, experientes. Nós, irmãos, diante de Deus, continuamos sendo uma ovelha que precisa ser guiada. Sempre é assim. Sempre. Por isso, meu amado, confie e dependa de Jesus todos os dias. Diga para Jesus todos os dias: eu dependo de ti, Senhor. Você pode ter lido trocentos livros teológicos. Você pode ter o grego no seu coração, na sua mente. Você pode saber o hebraico por inteiro. Você pode fazer uma excelente exegese. Pode fazer. Você continua sendo ovelha, dependente de Jesus. E se coloque como ovelha diante dele. E sempre diga a ele: eu dependo de ti, Senhor. Eu dependo de ti somente. Mas isso, irmãos, não apenas em momentos de crise, mas sempre. Não em momentos de dificuldade, mas sempre. Ouça a palavra do Senhor. Busque a direção de Deus em oração. Siga os passos de Jesus em obediência. É isso que Deus quer, meu irmão. E aí eu pergunto: você tem vivido como ovelha que ouve a voz do pastor? Ou tem caminhado confiando apenas em si mesmo? Descanse, meu irmão, na obra completa de Jesus. Porque Ele não apenas morreu por nós, mas Ele ressuscitou em poder. Ele vive, Ele reina. A nossa salvação, irmãos, somos lembrados que não depende de nosso esforço, mas o sacrifício perfeito de Cristo. Ah, pastor, já sei disso. Mas Deus está falando com a gente hoje porque a gente esquece. Ele é o nosso sacrifício, irmãos, perfeito. Eu não posso depender de mim, somente dele. Porque estamos vivendo em um momento, irmãos, onde somos tentados a aceitar o fato de merecer. Porque o merecimento gera liberdade. Merecimento liberta. Mas isso não pode estar no nosso coração. Nós não merecemos nada. Nada, nem estar aqui nós merecemos. Nem ouvir a sua palavra. Nem entrar no lugar santo dos santos. Nós não merecemos estar aqui, irmãos. O que nós merecemos é o inferno. É o que merecemos. Mas Deus, pela sua graça e amor, nos deu vida. Nos libertou da escravidão do pecado. Ele veio, morreu e ressuscitou, nos trazendo esta liberdade. Por isso que nós devemos servir aos outros, lembrando que somos também ovelha. Porque Jesus, irmãos, além de ser o bom pastor, Ele é também o nosso modelo. Modelo, irmãos, para que venhamos ter um papel de liderança bíblica. Que sejamos, irmãos, líderes de ministérios bíblicos. Que sejamos pais e mães bíblicos. Ou qualquer um que cuide do outro, devemos cuidar de forma bíblica. Se você pastoreia alguém, meu irmão, a sua vocação é de sacrifício, não de poder. Porque nós só poderemos ser um bom líder, ou você só poderá ser um bom líder, se lembrar antes de tudo que você mesmo é uma ovelha, que depende de Jesus, somente dele. E assim, meu irmão, como o pai e o filho têm comunhão perfeita, nós somos também chamados a uma relação viva e íntima com Jesus.
E isso, irmão, significa hoje buscar novamente, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra e uma vida de obediência. Não apenas religiosidade vazia, mas uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra e uma vida de obediência. Perceberam que Jesus fala isso nos 3 pontos? Oração, leitura da palavra e vida de obediência. Só isso. Somente isso. Meus irmãos, naquela noite em Brasília, depois de tanto esforço e ansiedade, graças a Deus eu encontrei o caminho. E encontrei o caminho certo. Consegui pegar o ônibus, com o auxílio do Senhor, com a orientação dele, como também de alguns que estavam ali, eu consegui chegar ao meu destino. E o interessante, irmãos, é que a sensação de se estar perdido e sem rumo foi substituída por um alívio, irmãos, assim profundo. Um alívio, irmãos, maravilhoso. Um alívio imenso. Porque mesmo em meio às incertezas ou aquela incerteza, eu havia encontrado a direção certa. De forma semelhante, irmãos, é na vida cristã. Porque mesmo em nossos momentos de confusão, de ansiedade, de desorientação, o que precisamos entender, e que eu quero que você entenda isso, e que você saia daqui sabendo disso, é que nós temos um pastor fiel, o bom pastor fiel e presente, que nos guia com amor e cuidado. Saia daqui, meu irmão, sabendo que este bom pastor conhece suas ovelhas. Sabe para onde levar cada ovelha. E que nunca abandona as suas ovelhas, mesmo quando venhamos nos sentir perdidos. Jesus, irmãos, não nos deixa caminhar sozinhos. Ele não nos deixa. Ele nos conduz com sabedoria. Ele nos conduz com segurança. Ele nos conduz com proteção. É o que está escrito, irmãos, no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Mesmo quando passamos por vales sombrios, devemos confiar que Deus está conosco, nos guiando até o destino final, a vida eterna. Agora, se você ainda não conhece a Jesus como seu pastor, eu não sei seu coração, mas se você ainda não conhece a Jesus como seu pastor, as incertezas da vida, as escolhas difíceis que você tem enfrentado, as pressões do mundo, estão fazendo você se sentir sem direção, meu irmão. Eu quero lhe convidar a reconhecer que Jesus é o único que pode guiá-lo, com amor, com verdade e com segurança. Porque foi Ele, irmãos, que se ofereceu para ser o bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, agradeça a Deus. Você
que tem Ele como o seu bom pastor. Agradeça a Ele, louve a Ele. E você que ainda não tem esse bom pastor, diga para Ele: Senhor, eu quero que Tu sejas o meu bom pastor.